Olá, eu sou o professor Ricardo e essa é uma aula de filosofia. Seja muito bem-vindo. Continuaremos hoje as nossas aulas do nosso curso de filosofia e hoje nós vamos falar dos sofistas. Este movimento filosófico que ocorreu na Grécia Antiga por volta do século V a.C. vem como um momento de finalização do período pré-socrático de que nós falávamos nas últimas aulas. Agora começa uma nova forma de fazer filosofia, um novo momento da história da filosofia. Com os sofistas e juntamente com Sócrates, Platão, Aristóteles, os filósofos socráticos, nós inauguramos o período clássico da história da filosofia grega. E é nesse período que ocorre uma mudança paradigmática do modo de se fazer filosofia. Quando eu falo de mudança paradigmática, na verdade eu quero dizer o seguinte: o modo como se fazia filosofia entre os pré-socráticos estava profundamente centrado na ideia de buscar o princípio originário do universo, a arqué. A busca era uma busca cosmológica. Como isso muda? Muda porque agora nós temos como centro do objeto de estudo filosófico não mais a natureza, como era o caso dos pré-socráticos, mas sim o próprio ser humano, o que abre precedente para o surgimento da filosofia política, da ética, da teoria do conhecimento, enfim, de uma gama de pesquisas filosóficas que ainda não existiam entre os pré-socráticos. Vamos tentar falar um pouquinho de alguns desses, dos principais, quebrar alguns preconceitos, já que os sofistas foram vistos historicamente como pensadores marginalizados, que apenas denegriram ou pouco contribuíram ou nada contribuíram para a história da filosofia. Já deixo aqui de antemão uma frase muito famosa, talvez a mais famosa frase de todos os filósofos sofistas: o homem é a medida de todas as coisas. Nós voltaremos nela depois, eu quero tentar explicar com um pouco mais de retidão. Os sofistas são os iniciadores do movimento antropocêntrico na Grécia clássica. São com os sofistas que nós vamos começar a pensar não mais nos elementos cosmológicos dos filósofos da natureza, mas sim no homem como objeto de estudo. Eles vão se desenvolver, vão ser um movimento filosófico verdadeiro dentro do contexto da instauração da democracia na Grécia Antiga, especialmente a democracia ateniense. Aqui cabe um parêntese, por quê? Como funciona a democracia em Atenas? É certo que você está acostumado a ouvir falar que nós vivemos em uma sociedade democrática e que aqui é uma democracia, no caso brasileiro. Mas a democracia lá era bastante diferente. Primeiro porque eles são os inventores deste modelo de regime de governo. A democracia grega, eu depois vou passar para vocês aqui nos slides que vocês poderão ter acesso, todo um esquema de como funcionava a política na Grécia, que era bastante complicada. Mas basicamente a democracia ela se fundava em um regime de pleito direto, quer dizer, o sufrágio não era universal, como é no caso nosso. Quer dizer, nem todo mundo votava, mas todos aqueles que votavam participavam das assembleias como se fossem senadores, como se fossem deputados. Eles participavam da produção de leis, eles participavam dos julgamentos, eles participavam da vida política de uma forma bastante incisiva. Estes eram os izoi. Os izoi eram os iguais, aqueles que participavam do processo democrático. Veja bem, dentro da democracia, a Assembleia dos Izoi, a Assembleia dos Cidadãos, ela abria a possibilidade para o uso da palavra, abria a possibilidade para o debate, para o diálogo. E nesse contexto, aqueles que tinham maior capacidade retórica, maior eloquência, maior capacidade de convencimento daquilo que eles acreditavam, certamente garantiriam maiores vantagens para si próprios e na defesa dos seus interesses. Assim, então, este movimento filosófico ele vai surgir para tentar oferecer capacidade para as pessoas de falar melhor, compreender melhor. O movimento que nós estamos falando, dos sofistas, é, na verdade,
uma tentativa de oferecer caminhos, metodologias para que as pessoas fossem mais capazes de participar da vida pública, fossem melhores em defender os seus interesses, em defender os seus argumentos. Então talvez o movimento sofista seja, na verdade, o desenvolvimento de técnicas de retórica, de habilidade de fala. Mas a gente sabe que se degenerou em alguma medida, sim, alguns sofistas faziam uso da palavra de forma eloquente, mas extremamente danosa para o processo democrático. Veja bem, o sofista, então, ele desenvolve a técnica política e retórica dentro do contexto da democracia. Na ágora, a ágora, que era o nome que se dava à praça pública, onde se reuniam os izoi para decidir sobre as coisas da polis, para decidir sobre as coisas da cidade. E os sofistas fizeram o quê? Eles utilizaram-se de uma lógica relativista para derrubar os argumentos dos seus contraditórios, especialmente dos filósofos, né? Especialmente de Sócrates, de Platão, que viam os sofistas como sendo, né, pessoas que estavam ali contrárias ao raciocínio, contrário à filosofia verdadeira, ao amor ao conhecimento. Daí então a gente já pode entender por que este nome, tá? No grego, quando a palavra sofista era utilizado, era para designar pessoas muito sábias, pessoas que tinham muito conhecimento, detentores de sabedoria. Veja que o radical, a palavra que deriva, da qual deriva sofista e da qual deriva filósofo, é a mesma, sófos, que é conhecimento. Só que aí, a partir de Platão, né, dos textos platônicos, começou-se a observar, a olhar para os sofistas com este olhar preconceituoso, né? O sofista, então, seria um sabedor, alguém que vende o conhecimento. E aí, cara, é interessante porque na história do pensamento, na história da humanidade, os filósofos saíram-se vencedores e os sofistas derrotados. Então, é por isso que durante, sei lá, cerca de 25 séculos, desde o século V a.C., em que os sofistas deixaram o seu legado, eles foram relegados à marginalidade do pensamento filosófico. Somente no século XX é que foram retomados os estudos sobre os sofistas e nós passamos a analisá-los como representantes de um movimento intelectual necessário para o florescer da filosofia. Então, é lícito dizer que sem os sofistas não existiriam um Sócrates, um Platão e um Aristóteles. Quer dizer, a filosofia clássica deve muito aos sofistas. E nós vamos entender por que isso. E nós também entenderemos por que as críticas dos filósofos sobre eles. Aqui eu tenho uma imagem muito bacana de como funcionava, né, a ágora. Este que é uma imagem de um debate muito acalorado, né, entre os izoi, entre os participantes da ágora. Essa que é uma imagem clássica, né, a era de Péricles, que era um governante, né, que participou, um grande orador da ágora ateniense, né. E aqui uma outra representação da ágora, né, como alguém poderia subir lá para falar, porque esta imagem eu acho ela emblemática. Porque é o seguinte, imagina só, na democracia ateniense, por exemplo, uma cidade de cerca de 200 mil habitantes no século V, cerca de 10 a 14% da população era izoi. Por quê? Porque estavam excluídos as mulheres, estavam excluídos os escravos, as crianças e os estrangeiros. Então sobravam quem? Sobravam os homens com mais de 20 anos que não fossem nem escravos nem estrangeiros. Estes eram os izoi, independentemente de que fossem ricos ou que fossem pobres. Mas a verdade é que quando você reunia toda a assembleia, ainda assim era muita gente. Imagina que fosse 10% de 200 mil, são 20 mil pessoas. Como que numa multidão dessas seriam então todos com o mesmo direito de fala? Quem falaria? Todos ao mesmo tempo? Óbvio que estaria errado. O fato é que, na realidade, quem falava era quem tinha mais
importância era quem tinha mais credibilidade para poder falar. Isso acontecia muito com os filósofos. Os filósofos costumavam ter essa credibilidade, essa capacidade mais aguçada do uso da fala. Então, gente, este cara que vai lá no púlpito para falar para a Assembleia, ele, querendo ou não, ele possui mais poder que os outros. E quem eram os filósofos? Os filósofos eram os aristocratas, aqueles que poderiam dedicar a vida ao pensamento, à filosofia. Enquanto que as camadas mais empobrecidas da sociedade não tinham essa possibilidade, já que deveriam trabalhar para o seu sustento. Então, essa verticalidade da economia grega fez também surgir um grupo de pensadores que, ainda que estivessem estudado dentro das escolas de filosofia durante um tempo, tiveram que sair por um motivo ou outro, ou que sequer tenham entrado dentro das escolas de filosofia, mas que estavam dedicando sua vida ao conhecimento, ao pensamento, aos estudos, e que depois se viram numa situação em que, economicamente, já não tinham mais possibilidade de se garantir sem que trabalhassem. Mas tudo o que eles faziam era o quê? Era estudar. Esses caras, então, passaram a dar aulas. Olha só, o processo pedagógico, quer dizer, o professor que vai cobrar pela aula dada é o sofista. O sofista, então, é esse cara que normalmente vem de uma outra cidade e chega e diz para as pessoas da Assembleia: tá vendo o filósofo? Tá vendo o que ele faz? Tá vendo como ele fala bonito e ele defende o que ele pensa? Você também pode fazer. Olha só, então o que o cara está oferecendo? O sofista, ele oferece uma forma de democratizar o conhecimento. Não somente o aristocrata, que é rico e, portanto, não precisa trabalhar e pode passar a vida estudando, se dedicando aos estudos. Não somente este pode conhecer, mas também aquele que é da camada mais empobrecida, que tendo aulas, que tendo os ensinamentos do sofista, poderia não somente dialogar com os filósofos, mas também, quem sabe até, vencer os filósofos em um debate. Agora, as técnicas que vão ser utilizadas para vencer filósofos nos debates é que são, às vezes, técnicas retóricas um pouco escusas, um pouco não lícitas, né? E nós vamos ver daqui a pouco. Bem, este é o esquema, o diagrama que representa o sistema político da antiga Atenas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você acessar esses slides. E se você tiver interesse, você vai lá e verifica como que funciona tete a tete cada um dos personagens da política ateniense. Nós precisamos passar adiante porque nós estamos que focar bastante aqui no sofista. Os sofistas, então, eles se opunham aos filósofos e eles não tinham uma escola de sofistas. Diferente dos filósofos, como era o caso de Platão, que construiu lá a academia, e lá dentro tinham os acadêmicos, né? Tinham os outros filósofos que eram discípulos de Platão e, portanto, defenderiam Platão. Os sofistas, eles não tinham uma escola, era um movimento sofista, em que os indivíduos ali, esses pensadores, eles tinham interesses um pouco aproximados, tinham métodos também um pouco aproximados, mas que talvez nem se conhecessem. Eles eram individualistas, eles eram subjetivistas, portanto a filosofia deles era a filosofia de cada um. Tá? Não havia ligação entre um e outro, apesar de que o movimento era muito forte e que fazia com que ocorresse alguns elementos análogos entre o pensamento de um e de outro. Eles entendiam que a justiça, o direito, as regras morais, a organização social da polis, que é a cidade-estado, que é o organismo econômico, político e social na qual eles vivem, tudo isso deve ser relativizado, é passível de ser reconstruído, de ser modificado. Eles entendiam que não havia justo natural, pois se existisse um justo natural, todas as leis seriam iguais em todos os lugares. Olha que coisa interessante.
Se o sofista é um cara que vem de uma outra cidade, esse cara é um nômade. Ele não tem um vínculo efetivo com a cidade na qual ele se encontra. Coisa que para os filósofos era algo impensado, já que era quase um axioma ético básico, sabe? O mérito de ser pertencente a uma determinada cidade. Né? Desse ponto de vista, talvez os sofistas tenham ido até mesmo além dos filósofos, já que eles não pressupunham este microcosmos, que é a polis ideal, que é a cidade ideal. E muito além disso, eram capazes de vislumbrar toda a Hélade, toda a sociedade grega, como um mundo que por si valia mais do que uma cidade específica. Olha só como que é interessante isso. Mas então, desse ponto de vista também, os sofistas, eles são cosmopolitas, eles vêm de outros lugares, eles conhecem outros lugares, eles entendem que é diferente o modo de vida em uma cidade e em outra cidade, e que não está errado ser de um modo em uma cidade e ser de outro modo em outra cidade. Assim, se não existem leis iguais, se não existem regras morais que sejam iguais em todos os lugares, não é justo dizer que exista uma justiça absoluta, que exista uma verdade absoluta. Não existe um direito fundado em princípios eternos, imutáveis e universais, pois toda lei é fundada no homem e em sua natureza. Olha só, você já deve estar se lembrando que na primeira página, no primeiro slide, já tinha lá assim, o homem é a medida de todas as coisas. Aqui nós já temos um pouco da explicação do que é isso. Se toda lei é constituída com base no que os homens fazem, no interesse dos homens, é possível que os homens, mudando suas perspectivas, modifiquem também as leis. Cara, isso já é, talvez, um pensamento do positivismo jurídico, que só na modernidade vai ganhar força, né? Mas nós estamos falando de pensadores do século V a.C., não se esqueçam disso. O que mais? Eles viveram então nos últimos 50 anos do século V a.C., tá? Não se esqueçam disso, antes de Cristo. Não se configura como uma doutrina, mas antes como uma forma de ensinar os sofistas, sendo professores, tendo um engajamento pedagógico. Eles não realizam um movimento com interesses de propagação ideológica. Na verdade, o que eles querem? Eles querem proporcionar que pessoas comuns participem daquilo que era maravilhoso na Grécia Antiga, que era a evolução do conhecimento. Você também pode participar da evolução do conhecimento, basta que você pague para isso. Ah, mas você não precisa pagar muito. Eu posso ter mais 3, 4, 5, 10 alunos como você e nós rateamos o meu custo de vida, rateamos o meu salário. Então, eu agora preciso aprender a ensinar. E nós, professores, por exemplo, devemos muito aos sofistas nesse sentido, já que eles foram os primeiros a se dedicar profundamente às técnicas de ensino e aprendizagem. Os sofistas eram professores que andavam de cidade em cidade procurando audiência e que, por um preço conveniente, ensinariam a se destacar através de lições de ostentação e de vários cursos e métodos cujo objetivo é tornar vencedora uma tese que se quer que seja acolhida. Aqui que está o detalhe da coisa. Por que que eles são difamados na história do pensamento, na história da filosofia? Por que que eles foram marginalizados como pensadores de segunda classe? Ou talvez como a degeneração, ou a decadência do pensamento lá na Grécia? Por quê? Na verdade, o que eles ensinavam era como os indivíduos pudessem encontrar subterfúgios, mecanismos retóricos e linguísticos para serem capazes de refutar, de derrubar os argumentos dos filósofos. Então os filósofos ficavam, obviamente, extremamente enciumados, extremamente abalados com isso. Mas os sofistas, já que eles relativizavam tudo, já que não havia verdade absoluta,
Era possível até mesmo você, questionando os filósofos, fazer uso de recursos não muito lícitos, não muito morais para isso, né? Nós poderíamos então utilizar o quê? Utilizar de falácias, de sofismas. Veja que o sofisma é uma expressão utilizada em português que tem relação com sofistas. E o que é um sofisma? O sofisma é um argumento que aparenta ser verdadeiro, mas ele é falso, tá? Então é o sofista. Os sofistas que mais fizeram uso dos sofismas são os sofistas tardios, os erísticos e os sofistas políticos. Os grandes sofistas, eles estavam par a par com os filósofos, como é o caso de Górgias, como é o caso de Protágoras, que talvez sejam dois dos maiores, mas a gente vai ver outros. A pesquisa e a promulgação da verdade é substituída pela busca do sucesso, baseando-se na arte de convencer, de persuadir e de seduzir. Então, agora vocês estão entendendo por que esses caras foram meio que negados ao longo da história. O sofista não revela a verdade, mas a sugere e se submete de antemão ao veredito do auditório. Quer dizer, eu estou falando para o auditório, eu estou falando para as pessoas. Se as pessoas gostam mais do que eu falo, que o que eu falo seja a verdade e não o que o outro fala. Porque o que o outro fala, ainda que traga dados, ainda que o que o outro diz tem fundamento metodológico e sistemático, o que o outro fala, o público não está gostando. O público não está gostando do que o outro fala. Eu falo o que o público quer. E, portanto, tem mais valor o que eu falo do que o outro fala. Essa era a lógica sofista. Então, quais são as características essenciais para ser um sofista? Vai que você quer ser um, né? São técnicos que se vangloriam de conhecer e ensinar todas as artes úteis ao homem, todas, né? São mestres da retórica que ensinam como ganhar a simpatia da plateia. Veja que aqui, né, gente, eles já se opõem à ideia de especialização, já que aqui o sofista ele é capaz de falar sobre todos os assuntos e até mesmo de contra as autoridades de quaisquer que sejam os assuntos, mostrar que é possível qualquer pessoa refutar argumentos de um especialista. Se vocês quiserem conhecer um pouco sobre como funciona o movimento sofístico hoje, eu recomendo que vocês assistam um documentário muito interessante que se chama Mercadores da Dúvida. Eu me lembro de ter assistido este documentário em um site de postagem de vídeos chamado Vimeo. Eu não sei se lá ainda está, mas vale a pena a procura. Chama-se Mercadores da Dúvida. É a sofística como funciona no mundo de hoje. Ensinam que todo e qualquer argumento poderia ser contraposto por outro argumento e que a efetividade de um dado argumento residiria na sua verossimilhança, na aparência de verdadeiro, mas não necessariamente verdadeiro, perante uma dada plateia. O que acontece com a filosofia? Quer dizer, eu vou pensar aqui no centro da filosofia. Na filosofia da capital e não a filosofia rural, né? A filosofia do centro é uma filosofia que se baseia na noção de aletheia. A palavra grega aletheia significa verdade. O filósofo, desde os pré-socráticos e depois os filósofos clássicos, que vão desenvolver a metafísica, eles estavam muito preocupados em encontrar a verdade. Deve existir uma verdade que seja absoluta. E eu devo ser capaz de me aproximar dela ou de encontrá-la. O que os sofistas vão fazer é detonar com a ideia de aletheia, de busca pela verdade. Não existe uma verdade, porque tudo pode ser verdade. A minha ideia pode ser verdade e a sua também pode ser verdade. Então, se é mais útil, se é mais confortável, por que não a minha verdade do que a sua? Isso faz com que os embates entre os sofistas e os filósofos sejam acaloradíssimos. Mas vamos lá.
Os mais importantes sofistas, como eu disse, Protágoras de Abdera. Nós vamos tentar falar um pouquinho mais sobre ele. Górgias de Leontino, Hípias. Veja que aqui a gente tem alguns rostos, né, de estátuas gregas. Trasímaco, que está muito bem representado no diálogo A República de Platão, quando o Trasímaco debate com Sócrates a respeito do conceito de justiça. E aqui, Isócrates. Mas vamos falar um pouco dele, né? Talvez o mais importante dos sofistas, talvez o cara que não seja de verdade esse temor, esse terror. Qual que é a principal afirmação de Protágoras de Abdera? O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. É possível que você já tenha visto essa frase, até mesmo antes da nossa aula de hoje. O homem é a medida de todas as coisas. Mas não basta você compreender ou conhecer o homem é a medida de todas as coisas. O que significa isso? O que o Protágoras queria dizer com isso? Na sua obra Antinomias, Protágoras defende que, sendo o homem a medida de todas as coisas, tudo o que é sustentado, defendido por um homem, por um ser humano individual, é verdadeiro. Então, o relativismo, e que talvez seja o grande lema dos relativistas até hoje, se baseia nessa noção. Não existe nada fora do ser humano que diga respeito ao que nós podemos interpretar da realidade, já que é somente o homem que está no centro da realidade. Porque o homem é a medida de tudo. O homem é o centro de toda lógica. Então é possível que, ainda que duas pessoas estejam se contradizendo, os dois estejam com a verdade. Por quê? Porque o que um diz é verdadeiro e o que o outro diz é verdadeiro. Cada ser humano é a medida de tudo. É tão somente das coisas humanas que o homem deve ocupar-se, abandonando-se da metafísica, abandonando-se da teologia. Por quê? Tudo é resultado do que o ser humano precisa. Toda vez que um ser humano tenta dizer uma verdade absoluta, na verdade o que ele está fazendo é refletir de si mesmo algo para que os outros acreditem. Então, para os sofistas, especialmente Protágoras e Górgias, os deuses são simplesmente resultado de um interesse humano de estabelecimento de regras. Dos deuses não posso saber nem se são, nem se não são. Muitos obstáculos se apresentam, a obscuridade do assunto e a brevidade da vida. O que ele está querendo dizer? Ele vai se eximir de entrar nesse assunto. Ele vai dizer, não, eu não quero provar se Deus existe ou se Deus não existe. Porque quando um ser humano diz que Deus existe, se ele é o centro de tudo, é porque existe para ele. Mas para mim, que não vejo dessa mesma forma, talvez não exista. Então, o relativismo dos sofistas abre possibilidades para você questionar qualquer argumento. Abre possibilidades para você debater sobre tudo. E você se sobressair sobre tudo e sobre todos. É sobretudo na política que os sofistas afirmam o poder e a autonomia do homem. A lei é uma invenção humana e, em certa medida, ela é artificial e é arbitrária. Portanto, eu posso modificá-la, podemos modificá-la. A lei, como uma obra artificial, se opõe então à natureza. Existem, é claro, leis não escritas, costumes tradicionais que têm um valor não religioso, mas não pesam em nada na ponderada obra do legislador. Este é o ponto de vista de Antífon, o sofista. Ele não se exime de opor a justiça artificial das leis à justiça natural. Por exemplo, a lei, ao obrigar o homem a declarar a verdade no tribunal, obriga-nos com frequência a prejudicar quem não lhe fez mal,
quem não lhe fez mal algum, ou seja, contradizer o primeiro preceito da justiça. Quer dizer, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão relativizando o próprio conceito de justiça, que obviamente depois Sócrates, Platão, Aristóteles vão rever. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: como que é o procedimento de justificativa, de argumentação do sofista? Vamos supor o seguinte exemplo. Digamos que eu seja um sofista e que eu quero sustentar o seguinte argumento: a luz artificial produzida pela lâmpada que me ilumina possui um tipo de onda que causa câncer em seres humanos. Observe que eu não tenho mais informações sobre o assunto, eu não fiz pesquisas sobre o assunto, tudo o que eu possuo é minha opinião. E em um embate lógico, em um debate com um físico ou com um médico, pessoas que tiveram possibilidades de pesquisar sobre o assunto mais aprofundadamente, talvez essas pessoas venham tentar me dissuadir, venham tentar dizer que não, que o que se produz nas lâmpadas artificiais, essa luz que me ilumina aqui, ela não pode me causar nenhum tipo de doença. O que eu posso fazer para fazer com que o meu argumento vença o argumento do meu opositor? Primeiro, eu preciso encontrar a minha plateia. Primeiro, eu preciso encontrar aqueles que se verão em mim. Então, o que o sofista faz? Ele vai dizer: esta sua afirmação é uma afirmação elitista. Só as pessoas ricas pensam como você. E você é uma pessoa que ganha com a luz elétrica na casa das pessoas. Você tira vantagens com o fato de as pessoas estarem se iluminando com esse tipo de lâmpada artificial. Então eu começo a atacar o indivíduo, né? E eu começo também a atacar a produção do conhecimento da qual ele se imbui. Quer dizer, eu vou dizer que toda a academia, toda a universidade, todo o mestrado e doutorado que ele fez não vale nada, porque na verdade é fruto de um processo cultural degenerado e que ele é esse resultado de uma estrutura social e econômica que é feita para me degradar. Então a afirmação dele não vale nada. Ainda que ele tenha como comprovar, esta comprovação dele já não terá mais efeito perante a plateia, porque eu tirei a legitimidade dele como um sujeito que fala. Enquanto que eu agora vou ganhando legitimidade junto ao povo que vai confiando mais em mim. Vou ganhando confiabilidade daqueles que, percebendo a dificuldade de compreender o que o outro fala, porque normalmente o erudito ele tem dificuldade de se expressar, de se comunicar. Uma pessoa que estudou muito, para fazer com que as pessoas entendam o que ela estudou, ela precisa utilizar-se de termos e de elementos técnicos que são profundamente complexos. A população em geral não tem esse conhecimento, não tem esse fundamento, essa base. E eu, não tendo também, posso gerar afirmações que extrapolam, que ultrapassam qualquer tipo de estudo científico, qualquer tipo de raciocínio lógico. E às vezes eu ganho vantagens neste meu diálogo, porque eu falo como o povo quer ouvir, eu falo o que as pessoas querem ouvir. A política contemporânea ela faz muito uso dos sofismas e das técnicas dos sofistas. Então, eu quero deixar aqui bem claro duas coisas. Se por um lado os sofistas foram importantes para mudar o centro da filosofia, mudar o paradigma filosófico da natureza para o ser humano, abrindo a possibilidade de estudarmos o ser humano enquanto ética, enquanto política, enquanto teoria do conhecimento. E se por um lado também os sofistas criaram um ambiente de grande engajamento intelectual e democratizaram o conhecimento, já que possibilitavam que inclusive as classes menos abastadas pudessem acessar conhecimento. Por outro lado, os sofistas, eles pecaram em fazer uso de mecanismos, meios linguísticos e retóricos não muito lícitos, bastante desvirtuados,
já que, quando relativizaram tudo, diziam que não havia verdade alguma e que, portanto, qualquer um pode afirmar qualquer coisa que seja. Nós vamos ver que a filosofia clássica consegue ultrapassar e, de certa forma, sim, vencer o relativismo dos sofistas. E é essa vitória dos filósofos clássicos que nos permitiu ter os avanços científicos do conhecimento que nós temos até hoje. Então, o que eu posso dizer até aqui é o seguinte: entendam os sofistas como um movimento necessário, um movimento que foi importante dentro da filosofia grega, mas um movimento que se marginalizou por fazer uso de técnicas subversivas para chegar a um conhecimento ou para oferecer conhecimento às pessoas. E que, na verdade, tinha um interesse que era bastante escuso, não muito virtuoso, que era o interesse de se valorizar perante as outras pessoas, de ostentar conhecimento, de cativar as outras pessoas com os seus argumentos, ainda que esses argumentos fossem o mais falso possíveis. Tá certo? Então eu acho que ficamos por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí nos comentários do vídeo. Eu agradeço muito que você assistiu até aqui. Peço desculpas por ter avançado no tempo, mas foi necessário deixar esses elementos bem esclarecidos. Do mais, se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e nos vemos na próxima aula de filosofia, que falaremos sobre o filósofo Sócrates. E esse que você acha que era jogador do Corinthians e da seleção brasileira, também foi um filósofo da antiguidade. Tá certo? Muitíssimo obrigado, um abraço, valeu!